Eu vou partir pra um mundo bom, sem brigas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos
promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz do caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. É tua a voz que se levanta e canta, tanto em nós. Segue o caminheiro, amigo das horas, bom pastor. Faz do tempo seu fiel parceiro, sempre a trabalhar com amor. Tem tempo de sol e de chover, de semear e de colher. Tem gente que faz do tempo sua arte, levando alegria, paz a toda parte. Pra quem agoniza, pra aquele que chora, são longos os dias, se arrastam as horas, pra viver feliz breve eternidade de paz, alegria e fraternidade. Segue o caminheiro, amigo das horas, bom pastor. Faz do tempo seu fiel parceiro, sempre a trabalhar com amor. A vida navega no rio das horas, nada se alonga, nada se demora. O tempo passado, o tempo perdido, é folha caída no leito das águas. Dar tempo pra queixa, dar tempo pra mágoa, só faz prolongar a discórdia desdita. Abraçar as horas, trabalho bendito, é santificar o caminho da vida. Segue o caminheiro, amigo das horas, bom pastor. Faz do tempo seu fiel parceiro, sempre a trabalhar com amor. pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada.
detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar.
tarde, gente amiga. Que bom estarmos mais uma vez aqui pelo canal do YouTube, acompanhando os nossos estudos da Casa de Miguel. Hoje, a nossa reunião pública, nós teremos a companheira Carmélia Fonseca trazendo o estudo do Livro dos Espíritos na questão 112 e 113, onde ela vai falar Primeira Ordem e Espíritos Puros. E a nossa companheira Alba Costa, ela vai nos trazer o estudo do Evangelho no capítulo 28, itens 71 a 73, lá naquela parte da coletânea de preces, e ela vai falar sobre a prece por um espírito suicida e também prece pelos espíritos penitentes. Fiquem conosco porque temos muita coisa aí para a gente compreender, aprender um pouco mais, não é mesmo? Após a nossa reunião pública, nós teremos o GEAL, que é um trabalho elaborado para as crianças. Mas, gente, vou dizer uma coisa, fica conosco, experimenta. Você vai ver quanto aprendizado que todos nós, adultos também, teremos o direito de aproveitar. Sabe aquela criança interior? Olha, vale a pena, hein? Eu queria dizer uma outra coisa para vocês. Não esqueça nos nossos estudos, dá aquele joinha, tá? Que fica aí embaixo, né? Na imagem, faz parte de podermos, assim, cada vez mais que a gente acessa essa parte, mais a gente divulga os nossos vídeos no YouTube. Isso é bom, né? Importante para nossa casa, tá? Temos a descrição do vídeo aí embaixo também. Na descrição nós temos muitos assuntos, muitas orientações que a nossa casa oferece, inclusive falando sobre atendimento fraterno, tá bem? Temos o jornalzinho também, tem aí. Olha só, a reunião pública acontecendo sempre às quintas-feiras, às 14h30, mas tem também sexta-feira às 20 horas e aos domingos, 9 horas da manhã. Prece da Saudade você pode estar acompanhando sempre às quintas-feiras. Hoje é dia, você pode colocar às 19h30, você pode colocar o nome daquelas entes queridos, pessoas especiais, né, que estiveram conosco na nossa vida terrena e hoje estão na pátria espiritual. Pode colocar o nomezinho lá no chat pedindo prece, tá? Fluidoterapia acontece sempre às terças-feiras, às 19h30 ou quarta-feira, 9 horas da manhã, e é sempre muito bom também. E podemos também colocar os nomes, né, ali no chat, tá bem? Fiquem conosco, muito bom estar com todos vocês. Que a paz de Jesus envolva cada um de nós. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 69. Comunicações. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio do que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, neste sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas.
bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muito vez inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso melhor amigo, nosso governador planetário. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em comunhão de pensamentos para o estudo do Teu Evangelho e da doutrina espírita. Envia aqui, Senhor, os Seus mensageiros, os trabalhadores desta casa, os nossos mentores, para que tenhamos o verdadeiro entendimento dos estudos dessa tarde e que eles possam nos ser úteis para a nossa evolução, para o nosso adiantamento. Com a sua permissão, Senhor, damos por iniciada a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, a Maria e a todos os trabalhadores da Casa de Miguel. Boa tarde, amigos. Eu sou Carmélia, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e hoje estou aqui mais uma vez para continuarmos o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 1 dos Espíritos, estudando as diferentes ordens de espíritos. A escala espírita, a primeira ordem, espíritos puros. Hoje vamos estudar as perguntas 112 e 113. Que o Senhor nos clareie as mentes com os seus emissários para que possamos entender e tirar um bom proveito das nossas lições de hoje. Nas semanas anteriores, nós já temos estudado, as diferentes ordens dos espíritos e a escala espírita. Então, assinala o codificador que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta, quer dizer, ela não é rígida, não é que aqui termina os espíritos imperfeitos, agora começam os bons. Não é assim. Às vezes o espírito está numa fase de transição. Ele ainda é um espírito imperfeito, está passando para espírito bom. Quer dizer, não é rígida essa divisão. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões: os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Vamos fazer, então, uma retrospectiva, Espíritos imperfeitos
São os impuros, que têm inclinação para o mal, os levianos, que são ignorantes, né? Tem ignorância e malícia. Os pseudo-sábios, conhecimento mais orgulho. E os neutros, nem bons nem maus. Aí nessa passagem aí de imperfeito para bons, tem aí os batedores e perturbadores, atitudes para efeitos físicos. Na segunda, os espíritos bons são benévolos, quer dizer, têm bondade, conhecimento limitado. De ciência, conhecimento científico. De sabedoria, conhecimento mais bom juízo. E os superiores, que têm ciência, sabedoria e bondade. Já chegaram lá, né? Já estão bem adiantados. E a primeira ordem, os espíritos puros, é única, não tem divisões. São os ministros de Deus. São esses que nós vamos estudar hoje, os espíritos puros. Espíritos puros, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral, passaram por todos os degraus evolutivos. Jesus, não é? É o espírito que já chegou a essa categoria, que chegou e veio até nós. Vocês vejam bem que sacrifício que ele fez, não é? Para vir até nós, para nos ensinar. Ele já era um espírito puro, não precisava mais encarnar. Tá lá, ele não tinha nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral, que é mais difícil, né? E já tinha passado por todos os degraus evolutivos. Não precisava ter encarnado, mas aceitou a ordem de Deus, né? O pedido para vir aqui nos auxiliar, nos ensinar. Na pergunta 113, no item 113, Kardec nos diz, né? Primeira classe, classe única, não tem divisões. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura. Não têm mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Mas a gente tem que entender que essa vida eterna aí no seio de Deus é trabalho. Eles trabalham, eles são os ministros de Deus, eles administram não só o nosso planeta, mas como o universo todo, né? Eles trabalham. E aí, onde ele diz que não estando mais sujeitos, né, nem a reencarnação em corpos perecíveis, mas eles podem reencarnar, como Jesus encarnou, para ajudar, não é? Para uma solicitação de Deus, numa missão. Nós vamos ver em seguida. Tem uma palavra do Espírito Miramês, do livro Filosofia Espírita, de João Nunes Maia. Nós vamos ver a seguir. Aí está a passagem do livro do João Nunes Maia que eu falei para vocês. Não estão sujeitos mais à reencarnação na Terra. Entretanto, se porventura alguns deles tiver que vir animar um corpo físico por vontade do Criador, está sempre disposto a cumprir a vontade de Deus. Seu nascimento, às vezes, se reveste de condições especiais ou situações de paranormalidade que o homem comum não pode entender, por lhe faltarem ainda sentidos e discernimento sobre esse campo elevado.
Então, o que o Espírito Miramês nos diz aí? Foi exatamente o que aconteceu com Jesus, não é? Um Espírito puro que veio até nós e o seu nascimento, como ele diz, às vezes se reveste de condições especiais ou situações de paranormalidade, né? Quer dizer que a gente ainda não entende, como nós vimos, né? Agora mesmo passou o Natal e nós comentamos muito sobre isso, sobre o nascimento de Jesus, Maria, né, que recebeu a anunciação do anjo, José, que também foi avisado que Maria teria um filho. Quer dizer, não é uma coisa comum, não é um nascimento comum, sempre envolto em uma situação, como ele diz, de paranormalidade. Quer dizer, uma coisa diferente. E nós ainda não temos capacidade, alcance para entender. Foi o que aconteceu com o nascimento de Jesus. Esses espíritos, né, gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem a vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, como eu falei para vocês ali atrás, não é? A transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, quer dizer, do universo, não é só aqui do nosso planeta, é do universo. Nós ainda sabemos pouco, né, da vida íntima desses espíritos, por nos faltarem sentidos desenvolvidos no campo da nossa percepção. São os ministros de Deus, são os agentes da luz, capazes de interpretar fielmente a vontade do Senhor e executá-la com a maior perfeição. Continuando então, aí nós temos, né, os anjos, arcanjos e serafins não são uma categoria especial, eles são espíritos puros, no mais alto grau da escala. Então, eu fui ver, existe uma hierarquia angélica. Esses espíritos puros, eles têm uma hierarquia. E os serafins são a mais alta classe. São os serafins. Depois dos serafins, vêm os querubins, depois os tronos. Na segunda esfera, tem os domínios, virtudes e poderes. São classes de anjos, né? E na terceira esfera, então, tem os principados e os arcanjos. Os arcanjos nós conhecemos mais, não é? Nós temos até o nome do nosso centro, né? Miguel. Tem os 3 arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, são mais conhecidos. Por quê? Porque os arcanjos é que vêm até a nossa esfera terrestre em missões. Então, esses espíritos estão lá, Kardec nos diz, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima. São designados, às vezes, pelo nome de anjos, arcanjos ou serafins. Então, os anjos são espíritos puros, mensageiros de Deus, cujas ordens se executam para a manutenção da harmonia universal. Essa frase é de Hamed. E Kardec continua lá no item 113. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele
que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Quer dizer, nós, em nossas preces, nós podemos entrar em comunicação com eles, fazer os nossos pedidos, pedir proteção, mas não podemos ter essa presunção de achar que eles vão ficar sempre às nossas ordens, aqui à nossa disposição, para fazer tudo o que a gente quer, para nos atender a todo momento. Não, não é assim, não é mesmo? Eles estão numa escala já superior e eles vão nos atender. Nós vimos na anterior que os outros espíritos todos obedecem a eles. Então, eles podem dar ordem a outros espíritos bondosos, né, que vêm nos auxiliar. Mas nós não podemos achar que eles vão ficar sempre à nossa disposição. É muita pretensão, não é mesmo? Aqui nós temos mais um trecho do livro Filosofia Espírita, que ele nos diz assim: a maior mensagem espiritual entregue à Terra foi pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 3 anos da sua pregação, a sua presença visível de mais de 30 anos, pouco significam em comparação aos séculos de preparo para a sua majestosa descida. E esse tempo foi todo empregado na limpeza do planeta e preparo das criaturas a fim de receberem a boa nova do reino de Deus. Milhares e milhares de espíritos elevados, dotados de amor puro no coração, vieram antes e depois do Mestre para ajudá-lo na disseminação das verdades, o que ainda se processa por misericórdia de Deus, a fim de que os homens nasçam de novo com mais compreensão, despertando o homem novo dentro do homem velho. A mensagem espírita de Allan Kardec, que Allan Kardec teve a felicidade de entregar aos homens, foi orientada diretamente por Jesus, e ele continua assistindo e orientando o progresso dessa mensagem, que desperta as criaturas para a libertação espiritual. Ele continua nos chamando. Necessário se faz que levantemos e andemos com ele, para a luz de Deus. Qualquer pessoa pode ter assistência pessoal desses agentes de Deus, os espíritos puros. Depende do esforço que faz na educação de si mesmo. Então, para encerrar o nosso estudo de hoje, eu trouxe essa frase, do Chico Xavier: a vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. Então, que nós possamos nos melhorar, progredir, fazendo as escolhas corretas. Peçamos sempre em prece o auxílio desses espíritos que estão sempre prontos a nos auxiliar, mas depende da nossa vontade, depende da nossa escolha em fazer melhor do que fizemos ontem. Cada dia é uma oportunidade. Obrigada pela atenção de vocês e até um próximo estudo. Boa tarde, meus irmãos. Eu me chamo Alba e estou aqui para dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, com o título de Coletânea de Preces Espíritas. E hoje nós vamos estudar 2 itens, Nós vamos estudar por um suicida e pelos espíritos penitentes. Então nós vamos dar início pelo item por um suicida.
Vou fazer a leitura do prefácio e em seguida nós vamos conversar sobre esse prefácio. Jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando julgues oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar das misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Bom, nós sabemos que antes de nós encarnarmos, existe um trabalho muito bem planejado pela equipe espiritual, né? Onde nos é esclarecido dos desígnios de Deus, que o desejo, né, de que nós nos tornemos espíritos puros e que aproveitemos a nossa encarnação para realizar as nossas provas, né? Aprendendo as leis divinas e adquirindo virtudes. E que as nossas escolhas vão influenciar muito na nossa evolução. Portanto, nós nos preparamos para encarnar. Quando nós estamos preparando para encarnar, nós sabemos de todas as nossas responsabilidades. E olha que a torcida é muito grande por nós. Porém, quando nós encarnamos, a influência da matéria ela é muito grande. E nós nos esquecemos das escolhas que nós fizemos lá no mundo espiritual. E aí, nós não conseguimos suportar as tribulações da vida e abreviamos a nossa passagem pela Terra. Lá no livro dos Espíritos, na questão 944, a pergunta é: tem o homem o direito de dispor de sua vida? E os Espíritos respondem: não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então já responde para a gente que isso não é um direito nosso. Nós podemos dizer que existem dois tipos de suicídio. O suicídio voluntário, né, que está sendo citado na 944, e o suicídio involuntário, que é por distúrbios psicológicos ou por uso de drogas. Porém, todo aquele que abrevia a sua vida, ele sempre acha que ele tem um motivo para fazer isso. No Livro dos Espíritos, na questão 945, fala sobre, né, os que abreviam pelo desgosto da vida. Então, se a gente for lá no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar, né? Na 946, fala sobre os que abreviam pelas decepções do mundo. Continuando na 946, ela vai nos falar da falta de coragem, né, que a gente tem de não suportar as tribulações da vida, que são as nossas provas e expiações. E na 950, nós vamos encontrar aqueles que têm a esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor, né? Aí os Espíritos respondem: loucura é retardar a sua entrada no mundo melhor. E ainda terá que pedir para voltar para concluir a vida que pôs a termo, né? Então os Espíritos dizem: isso é loucura você tentar fazer isso, porque você ainda vai ter que responder por isso, ainda vai ter que retornar. E existem outros motivos que levam o indivíduo ao suicídio, como, por exemplo, a desesperança, a vergonha, o orgulho, o sacrifício por outras pessoas, paixões, para encontrar entes queridos,
para apressar uma morte próxima, por loucura, por remorso, por perda de emprego, por problemas financeiros, por término de relacionamentos, trauma ou abuso, dor ou doença crônica. Nós estávamos falando anteriormente, né, dos dois tipos de suicídio, o voluntário e o involuntário. O suicídio voluntário, que é o chamado suicídio consciente, é considerado pelo Espiritismo uma transgressão à lei divina. O homem que abusa de paixões, que comete o suicídio, né, ou seja, o suicídio chamado moral, ele é muito mais culpado do que aquele que se mata pelo desespero, né? Pois esse que está cometendo esse suicídio voluntário, ele teve mais tempo de raciocinar, né? Ele planejou isso. Já o suicídio involuntário ou inconsciente, ele é causado por pessoas que levam um estilo de vida que acabam ocasionando a redução dessas forças físicas e vitais, ocasionando a perda da durabilidade necessária desse corpo físico para cumprirem com êxito a sua encarnação. Então são exemplos de suicídio inconsciente: beber demasiadamente, fumar, uso de drogas, excessos alimentares, descontrole emocional e etc. Lá no livro Nosso Lar, André Luiz, ele foi considerado um suicida inconsciente, né? Pelos excessos cometidos por ele. E ele desencarna mais cedo que o previsto, pelo tabagismo, pela bebida, pelas noitadas, e ele passa um período no umbral pela culpa de ter consumido as suas energias vitais de forma displicente e irresponsável. Então, aquele que comete suicídio, ele acha que tem muitos motivos para isso, né? E o suicida, né, ele, por achar que tem muitos motivos para isso, por desconhecer que ao retirar a sua vida vai ter consequências, né? Ele não se dá conta desse erro que ele cometeu. E aí ele passa a ter dificuldades para se desligar do corpo físico. Então ele passa por momentos de grande aflição. E ele passa então a sentir todas as impressões, né, de tudo que está ocorrendo com o cadáver, né? Então, durante esse processo de decomposição da matéria orgânica, ele praticamente, ele está ali observando tudo, vendo tudo que está acontecendo com o seu corpo físico, e ele se desespera. E depois ele começa a sofrer ao perceber que a morte não existe, que a dor que ele tinha ainda permanece, que seus problemas não mudaram, só se agravaram. E o suicídio também vai deixar marcas, né? Vai deixar marcas nesse corpo espiritual dele. Vai deixar impressões que vão demorar muito tempo para serem sanadas. E aí, né, meus irmãos, nós começamos a perceber que o suicídio é uma triste ilusão. Porque nós somos seres imortais e a vida continua. E que o suicídio, ele não dá alívio, ele não é solução para os nossos problemas. Ele faz com que a gente perca uma grande oportunidade de evoluir. O que precisamos entender é que por sermos esses seres imortais, nós vamos passar sim por algumas tribulações que serão consequências dos nossos atos passados. São provas que nós teremos que suportar para a construção de quê? De um futuro feliz. Por isso, nós não devemos interromper as nossas vidas, né? Nós devemos ter paciência e ter fé. O materialista, por não ter essa consciência, né? Por não compreender que nós temos provas a cumprir,
ele retarda o seu progresso pelas vias do suicídio. Outros que não são materialistas, né, porém acham que retirando sua vida irão para o céu ou para o encontro com seus amores que os antecederam, né? Então, o espírita ele tem essa consciência de que se retirar a sua vida, ele vai encontrar, né, essas dificuldades que a gente acabou de falar. Porém, o materialista, alguns materialistas desconhecem isso e outros materialistas, né, só pensam no material, acham que vão atravessar as portas da morte e vão encontrar lá com os seus amores. Se a gente for pensar bem, né, nós temos um pouquinho de tabu, um pouquinho de preconceito, um pouquinho de vergonha de falar sobre o suicídio. A gente pouco fala disso, pouco fala no suicídio. Porém, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela nos mostra que o suicídio tem aumentado muito. E relata que cerca de 800 mil pessoas morrem a cada 40 segundos no mundo. E que entre elas estão jovens de entre 15 a 29 anos. É sério isso, né? Então, tem muitos jovens que estão retirando as suas vidas. A ciência e a doutrina espírita, elas compreendem isso e contribuem para minimizar essa ocorrência do suicídio. Segundo a Federação Espírita Brasileira, no livreto Em Defesa da Vida, diz assim: o suicídio é considerado como uma fragilidade humana, um estado de desequilíbrio no qual o sujeito não consegue reconhecer que com o tempo tudo se resolve e que nenhum problema tende a ser eterno. Já a ciência, ela procura a dor e o que leva o sujeito a cometer o ato. E assim, ela procura adotar medidas preventivas. O que podemos fazer, né, para ajudar um irmão que está pensando em se suicidar? Nós podemos ouvir esse irmão sem julgar. Nós podemos deixar esse irmão falar sem interrupção. Fazer com que ele se sinta ouvido. Responder com gentileza e cuidado. Levar a pessoa a sério. E acompanhar essa pessoa, né? Oferecer o apoio no momento de transição entre a crise e a sua recuperação. E assim, meus irmãos, que possamos auxiliar, né, os nossos irmãos encarnados a não cometer esse ato tão triste, que não vai trazer alívio algum, apenas somar os seus problemas. Vamos orar pelos nossos irmãos que saíram da vida pelo suicídio, né, que possamos, através das nossas preces, pedir a assistência dos bons espíritos, que lhes amparem, que nos dê força, coragem, para numa nova oportunidade poderem suportar com mais resignação as suas novas provas, que terão que reparar, né? Porque eles terão que reparar o mal que eles causaram. Vamos à prece do suicida. A prece diz assim: sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma de N. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando por não haver tido coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai sobre a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu,
Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependidos e só se conserva fechado os corações endurecidos. Agora vamos estudar pelos espíritos penitentes. Prefácio. For injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e penitentes que pedem prece. Podem eles ter sido maus, porém já não são, desde que reconhecem suas faltas e as deploram. São apenas infelizes. Já alguns começam mesmo a gozar da relativa felicidade. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer agora, né? Nós vamos ler a prece, mas durante a prece eu vou interromper para a gente conversar um pouquinho sobre esse texto da prece. No parágrafo 1 e 2, tá? Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, aqui está um espírito que se há comprazido no mal, porém, que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, de recebê-lo como filho pródigo e de lhe perdoar. Bons espíritos, doravante, ele deseja ouvir a vossa voz, que até hoje desatendeu, permitiu-lhe que entrevejam a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai suas boas resoluções e dai força para resistir aos seus maus instintos. Então, o que é um arrependimento, né? Quando a gente fala espíritos penitentes, nós estamos dizendo que esses penitentes, né, ou arrependidos, né? Nós podemos chamar penitentes ou arrependidos. E o que é um arrependimento? Segundo o dicionário, é lamentar, né? Ou ter pena por alguma coisa feita ou dita, ou não feita ou não dita. É mudar de intenção ou de ideia. É remorso ou mágoa por ter cometido algum mal. O penitente, ele faz um exame de consciência e ele acaba se arrependendo. E a gente acabou de ler a prece no parágrafo 1 e 2. E aí, nesse 1 e 2, diz assim: à medida que a consciência do espírito desperta, à medida que ela vai despertando, ela vai alertando de que ele precisa corrigir alguma coisa. E no momento que ele começa, né, a ver isso, ele começa a se libertar um pouco das suas dificuldades, né? E aí ele começa a distinguir o bem do mal. Isso tanto serve para o encarnado como para o desencarnado, tá? Então, na medida em que a gente vai tomando consciência, a gente vai começando a se libertar de algumas coisas. E no momento em que nós estamos encarnados, nós temos essa grande oportunidade de crescer e ser feliz. E nem sempre nós aproveitamos, né? Nós acabamos nos afastando do caminho. Porém, quando a nossa consciência consegue discernir o bem do mal, nós temos o desejo de nos afastar dos vícios, das amizades erradas, e assim chega o momento do arrependimento. Então, todas as nossas atitudes negativas do passado, todas as nossas falhas, os nossos enganos, tudo gera, então, um arrependimento. E aí nós vamos caminhando
para a transformação íntima. Então isso é que está sendo dito no primeiro e segundo parágrafo, né? Terceiro e quarto parágrafo. Espírito de N, nós te felicitamos pela mudança que em ti se operou e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se te comprazes outrora em fazer o mal, é que não compreendias quão doce é o gozo de fazer o bem. Também te sentias por demais baixo para esperar consegui-lo. Mas no momento em que pusestes o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começastes a gozar de uma felicidade que desconhecias, e a esperança te entrou no coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende, não repele a nenhum dos que buscam. Então, né? Quando o espírito toma consciência de tudo que ele errou, ele passa a tomar conhecimento das leis que regem a vida e passam longos períodos em reflexão, né, sendo auxiliados pelos bons espíritos. E eles passam a perceber a sua condição, a refletir sobre sua existência e descobrem a causa de seus sofrimentos, né? E eles então se arrependem. No quinto e sexto parágrafo. Para entrardes de novo completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante, não só para não mais praticares o mal, senão que para fazeres o bem. E, sobretudo, repares o mal que fizestes. Terás então satisfeita a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dando o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá. Perseverar, pois um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e bem-aventurados. Bom, os espíritos arrependidos, né, eles pedem uma nova oportunidade, uma nova vida para resgatarem seus débitos, para se purificarem. Eles percebem o quanto ofenderam a Deus, né, e desejam a reparação. Algo que já no seu interior, né, eles já estão reparando, pois eles já se desgostaram dos vícios, já assumiram as suas consequências, né? Então eles estão pedindo uma nova encarnação, né, para poder melhorar, né, poderem expiar o seu passado e poderem melhorar cada vez mais. Então nós devemos dar graças a Deus que na sua bondade Deus sempre faculta ao homem, né, de reparar os seus erros. Obrigada, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga da Casa de Miguel. Rogamo-lhes que nos ajude a colocar em prática as instruções que recebemos na tarde de hoje, que possamos nos sentir fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que as instruções possam terem sido aproveitadas pelos espíritos sofredores e suicidas e tantos outros que estiveram presentes nesta tarde e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus e para todos nós. Para os nossos irmãos encarnados, doentes do corpo e da alma, peço a fluidificação das nossas águas e o passe, que será o reconforto para todos nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Se puderes doar
pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em... Zazá, Lola, eu tenho um espelho mágico aqui. Vocês querem brincar com ele? Sério, pai? Um espelho mágico? Eu quero brincar disso. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos, e todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende, com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende, com o que o espelho tem pra te mostrar. Nossa, que legal brincar com esse espelho. Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente. É isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho, aprendo tanto com ele. Puxa, que bom, então vamos brincar mais com esse espelho. Vamos nessa. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos, e todos merecem respeito.
espelho meu. Disse pra mim, cada um é do seu jeito e é perfeito, que isso seja sempre assim, espelho meu. Disse pra mim, cada um é do seu jeito e é perfeito, que isso seja sempre assim. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Se houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Bem mais consolar que ser consolado, pra bem mais amar do que ser amado. É só no perdão que se é perdoado, e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz.
Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos todos fechando os olhos, levar nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, agradecer pela oportunidade de estar absorvendo esse estudo, estar aprendendo, e também que todos nós possamos aprender cada vez mais e aplicar todos os ensinamentos que vão ser ensinados em nossa vida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Oi, gente! O tema do nosso estudo hoje é imortalidade da alma e pluralidade das existências. Somos espíritos imortais! Mas espera aí, antes de falarmos que somos espíritos imortais, é bom a gente lembrar que somos formados pelo nosso corpo de carne. É esse que você se vê, mas também temos o corpo do espírito, que se chama perispírito, e o espírito que é a luz. Esse nosso corpinho de carne é transitório, isto é, ele vai ficar velhinho e um dia vai morrer. Mas o que é imortal é o nosso espírito. Nunca morre, evolui com as reencarnações. E sabe o que é reencarnação? Após a morte do corpo, o espírito retorna à vida com outro corpo, com novas oportunidades para se melhorar através do estudo, trabalho e, moralmente, através do amor. Nascemos com um corpo apropriado às nossas necessidades. Ele é do jeitinho que precisamos para crescermos e evoluirmos. Desse jeito, podemos nascer numa encarnação, num corpo masculino ou feminino, para termos experiências diferentes e crescermos cada vez mais. Então, agora, para a gente entender melhor, vamos escutar a história da lagarta Bernadette? Oi, galerinha do GEAL! Chegou a hora da história! Hoje nós vamos contar uma história de morte e renascimento, em uma livre adaptação do livro Belinha e a Lagarta Bernadette. É um livro da Federação Espírita Brasileira e as ilustrações que você vai acompanhar estão no livro, são do Lorival Bandeira de Melo. O livro é do Adeilson Salles, inspirado na neta dele, a Belinha. A gente não vai ler a história igualzinho está no livro. Então, se você puder presentear ou obter esse livro, lembre-se que as vendas da Federação Espírita Brasileira destinam-se à manutenção de diversas obras sociais. Então, bora começar a história? Olha só, essa é a casa da família da Isabela, ou, como ela mesma prefere ser chamada, da Belinha. Em volta da casa há um lindo jardim e diversos pés de amora, as amoreiras. Como você já deve ter percebido, ao redor dos jardins sempre surgem muitos pássaros e borboletas. Os favoritos da Belinha são os beija-flores, porque eles ficam paradinhos no ar, fixos quando querem, sem ir para frente ou para trás. Um dia, ela
até perguntou para o vô Belarmino se ela podia ser como um beija-flor, mas ele disse que para meninas pequenas o melhor jeito de voar era mesmo brincando de balanço. E ali eles ficavam brincando até a hora que a vovó Benedita chamava-os para o lanche. Sabe, os momentos que Belinha passou com o vovô naquele balanço, que ele mesmo construiu para ela com tanto carinho, foram tão felizes. Sempre era tempo de gargalhadas. Tinha a amoreira carregadinha e perfumada de tanta fruta, e o vovô com aquela paciência calorosa empurrando a menina até ela cansar. Inesquecível é a palavra que a gente usa para dizer que nunca mais vai apagar um momento especial da nossa mente e do nosso coração. Um dia, quando Belinha já tinha 7 anos, o vovô Belarmino ficou muito doente e foi para o hospital. O tempo passava e o vovô não voltava. Até que Dona Bete, a mãe da Belinha, disse que ele tinha morrido. Explicou que a morte era a despedida daquele corpo cansado que já não conseguia mais dar conta do vovô. Mas a menina ficou arrasada de tanta tristeza. Chorava que se acabava. As pessoas tentavam explicar. Foi Deus que chamou, disseram alguns. Mas ela, inconformada, foi para o quarto. Chorou, chorou, chorou e tentava conversar com Deus, perguntando: por que, Deus? Por que o meu vovô? Me ajuda a entender. E foi assim que ela adormeceu, entre lágrimas e pedidos de ajuda. Ela dormiu profundamente. Assim que dormiu, ela sonhou que estava no jardim, conversando com uma lagarta. Oi, Belinha, eu sou a lagarta Bernadette e vim te explicar um pouco sobre a vida. Sabia que a vida das lagartas é muito parecida com a de vocês? Porque a minha vida tem muitas fases. Eu também sou conhecida como o bicho da seda. Eu nasço um ovinho, depois eu eclodo do meu ovinho como uma larva. Cresço e viro lagarta. Aí eu me alimento bastante, como muitas folhinhas do seu jardim, fico forte e construo um casulo, onde fico durante um tempo e vou renascer uma borboleta lindona. Veja ali, olha, quantos casulos e borboletas já existem nessa moreira atrás de nós. Em breve, eu também vou me transformar assim. Tudo na vida se transforma. E a morte é isso mesmo, uma transformação. A gente não acaba e pronto, a gente se transforma. Belinha, eu estou me sentindo muito melhor agora que me transformei. Quando acordou no outro dia, Belinha lembrou claramente do sonho. Acordou refeita e consolada. Ela acordou serena. Abriu a janela e viu muitas borboletas coloridas voando pelo jardim. Era como se o vento trouxesse a voz do vô Belarmino dizendo: segue em frente, eu te amo. Um dia nós vamos nos reencontrar. As histórias e os sonhos são repletos de símbolos que nos aproximam da realidade.
Jesus mesmo nos ensinou muitas coisas através de parábolas e nós descobrimos a partir delas muitos significados ocultos. A partir da história da Belinha, a gente tentou entender o conceito da imortalidade da alma. Claro que nós compreendemos que o ciclo de vida da borboleta se resuma a diversas fases de uma mesma existência. Mas, na verdade, o que nós e a Belinha guardamos em nossos corações é que nós todos, eu, você, somos espíritos imortais. A gente sabe que a saudade é uma dor que fere os dois mundos. É saudade para quem fica e saudade para quem parte. Afinal de contas, somos todos visitantes desse tempo, desse lugar. Nós estamos só de passagem. O nosso objetivo aqui na Terra é observar, crescer, amar e depois todo mundo volta para casa. Assim, o melhor remédio para a dor da saudade é essa certeza que a gente tem no reencontro, porque um dia todos nós vamos com certeza nos reencontrar. Olá, crianças, tudo bem? Tudo na paz? Antes de fazermos nossa atividade, vamos conversar um pouquinho? Vocês assistiram ao vídeo da história da Belinha e da lagarta Bernadette. Então, aprendemos que somos espíritos imortais e que somos formados de corpo físico e espírito. Que quando morremos, apenas o físico morre, o corpo físico morre, o espírito continua vivo. E que cuidamos do espírito quando temos o quê? Bons pensamentos. E aí eu pergunto a vocês, para onde vai o espírito? Que é o mundo espiritual? Após o desencarne, o espírito liberto do corpo físico vai para o mundo espiritual. Este é semelhante ao mundo material. Não podemos vê-lo, tocá-lo, pois é invisível como o ar que respiramos. No mundo espiritual existem as mesmas coisas que aqui existem. Continuamos nos vestindo, alimentando, trabalhando, estudando, brincando. Então, o que encontramos lá? Isso acertou quem disse que lá também tem escolas, famílias, lares, hospitais, templos de oração, praças, parques. Levaremos no coração os mesmos sentimentos e até os problemas, os afetos e os desafetos. Assim, o mundo espiritual é normal e ele é a vida verdadeira do espírito, pois a vida física ela é passageira. O mundo físico é apenas escola para o espírito evoluir e o mundo espiritual é a sua casa. Assim, ao desencarnarmos, estamos apenas retornando para casa após novo aprendizado da Terra. E como podemos cuidar do nosso espírito? Tendo boas atitudes, pensamentos e sentimentos, estudando, obedecendo aos pais, desejando bem aos nossos semelhantes, participando da evangelização infantil, perdoando, respeitando ao nosso próximo. E agora é a hora da nossa atividade. Então vamos fazer uma borboleta? Vamos lá? Vamos fazer essa borboleta. Primeiro, vamos pegar uma tira de papel e cortar 2 círculos. Pode ser um papel em branco ou um papel colorido. O círculo foi feito com uma tampa de requeijão. Vamos dobrar o círculo em tiras e quando terminar vamos apertar bem e vamos dobrar essa fitinha que ficou no meio de novo. Vamos observar que já vamos conseguir identificar a asa de uma borboleta. Vamos fazer o mesmo processo com outro círculo.
Lembrando, crianças, de pedir ajuda para os pais, para os responsáveis, quando forem usar a tesoura. Tudo bem? Agora, nós vamos passar um pouquinho de cola entre as asas da nossa borboleta, para que as asas fiquem bem juntinhas. Foi usado um palito de dente para facilitar, para espalhar a cola, tá bom? É só um pouquinho mesmo. Com as duas asas juntas, vamos agora passar também um pouquinho de cola na parte de trás da nossa borboleta, para unir uma asa à outra. Depois da gente pressionar um pouquinho, vamos cortar uma tirinha bem fininha de papel, dobrar no meio e enrolar as pontinhas para ficar as anteninhas da minha borboleta. Vou passar um pouquinho de cola na ponta e é só prender com a minha borboleta para ela ficar bem bonita. E aí, gostaram da nossa borboleta? Quando vocês forem fazer, tirem uma foto bem bacana e coloquem lá no Padlet, tá bom? Vamos agora ficar com a prece. Senhor Jesus e amigos espirituais, te agradecemos pelo carinho, pela atenção e intuições que nos são trazidas e que nos ajudam a realizar esse estudo. Hoje aprendemos sobre essa oportunidade bendita, a reencarnação, que nos ajuda a crescer, a melhorar, a perdoar e a nos tornarmos a cada oportunidade espíritos melhores. Pai, ajuda-nos a vencer o medo, a nos fortalecer na seara do bem, a saber amar e a perdoar. Obrigada, Pai, por todas as graças, pelas vibrações que foram enviadas a nós neste momento, onde estamos em comunhão com essa espiritualidade amiga. Que a sua bênção caia sobre todos nós, hoje e sempre, graças a Deus.